Senhoras e senhores, esse é o Showtime Brasil, gravado. Hoje estamos inaugurando uma, uma nova forma de fazer conteúdo aqui no nosso canal. Eu sou Pedro Xerebeu, a lenda, um dos criadores do Showtime Brasil. E esse vídeo ele vai ser pontual, tá? Talvez daqui a pouco ele perca até a sua proposta, porque vou falar, na verdade, que hoje eu tô sozinho aqui, da possibilidade do Dan Hurley, seu novo técnico do Los Angeles Lakers. Vamos rapidinho recapitular essa semana que ela foi agitada. O Showtime Brasil, né, o Américo e o Rafa, eles gravaram aqui essa semana o episódio 21, falando exatamente isso, como as coisas estavam um pouco balançadas, né? E essa semana foi de fortes emoções, fato. E quando estávamos para gravar esse episódio 21, tinha uma neblina pairando no Lakers e na nossa comunidade, porque muita gente não quer J.J. Redick, muita gente não quer uma aposta como treinador e quer alguém que tenha certeza de um bom trabalho, né? Aquela coisa, como é que você vai me levar aos anéis de campeonato se você nunca ganhou um anel de campeonato? Acho que é mais ou menos assim a proposta. E aí eu vou voltar mais no tempo, quando o Frank Vogel se tornou nosso técnico, se falava muito de uma lista de técnicos que poderia ser o head coach daquele início de LeBron e AD. E aí se falava de vários nomes, até mesmo do atual técnico do Los Angeles Clippers, que diziam que estava praticamente fechado, falavam de Jason Kidd, que no final virou nosso assistente técnico, mas no final das contas foi Frank Vogel, que apesar de não ter ganho o campeonato, tinha uma capacidade defensiva extremamente grande, confiava e responsabilizava nas suas estrelas, que era LeBron, AD e grandes role players, né? Voltando mais agora para 2024, estamos numa nova, né? Uma nova transição de head coach. Todo o staff foi liberado do Los Angeles Lakers após a última temporada. E muitos nomes começaram a ventilar, porque afinal é Lakers, não tem como, é o maior, é o mais importante time de basquete e um dos maiores times que influenciam o mundo dos esportes, então é normal que se tenha todo esse burburinho, né? A imprensa vive falando sobre Lakers, e olha que a gente está no meio de uma final entre Dallas e Boston, e a mídia foi tomada pela possibilidade de ser quem é o novo técnico do Lakers. Comecei dessa forma porque, mais uma vez, isso a gente já vem falando nos nossos podcasts, a gente já vem falando nas lives, e há muito tempo a gente fala como o trabalho do front office, Rob Pelinka, no Lakers, ele é um trabalho muitas vezes silencioso, né? Acaba que de uma hora para outra, trocas são feitas e elas acontecem sem ninguém saber. Do nada você se revela alguma coisa. Eu lembro de algumas assim, rapidamente. Eu lembro quando a gente acabado de ganhar o campeonato e do nada Danny Green tinha sido trocado pro OKC em troca de Dennis Schroeder. Então ninguém esperava, não ficou nenhum momento pairando sobre o Twitter, sobre a ESPN ou qualquer canal, qualquer mídia. E a troca simplesmente aconteceu e começamos a reagir a partir dela. Outra coisa foi numa noite de draft, não lembro exatamente o ano, que se falava que Ben Simmons ia ser trocado na noite do draft da NBA. E do nada, uma hora antes, sai a notícia: Russell Westbrook está no Lakers em troca de um pacote. Ninguém esperava, não se falava absolutamente nada. Agora, com essa possibilidade de um novo técnico no Los Angeles Lakers, se falou muito sobre vários assistentes técnicos. James Borrego, o principal deles, J.J. Redick e outros nomes. E do nada fomos surpreendidos com Dan Hurley. Por que fomos surpreendidos e por que ouvimos falar antes da sua vinda? Primeiro porque estamos falando de um técnico principal e que é algo extremamente sensível, né? É uma mudança muito impactante. Segundo que a gente está falando do principal nome do basquete universitário atualmente, né? Ele é 2 vezes campeão
pelos Huskies de Connecticut. Ele é o atual eleito melhor técnico do basquete universitário. Tem um vasto currículo, expressivo currículo, e obviamente chamou atenção. E o Lakers, o Rob Pelinka, ele deixou bem claro que ele não vai de acordo com a onda, com a moda, etc. Se falou sobre J.J. Redick, que muita gente reagiu negativamente, ao ponto de deixar, e LeBron deixa bem claro, vocês sabem muito bem que LeBron está considerando a sua renovação ou não, a sua permanência ou não no Los Angeles Lakers. Isso será conciliado com diversos fatores. Talvez o principal, quem será o novo técnico principal do Lakers. E Rich Paul, seu empresário, deixou bem claro, não é o fato que ele tem um podcast e admira e tem uma amizade com o J.J. Redick que ele queira J.J. Redick como técnico do Lakers. Isso para mim e para todo mundo, para muita gente, já ficou claro qual é a postura de LeBron. E LeBron, várias vezes, ele já elogiou Dan Hurley pelo seu trabalho no basquete universitário. E para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que há influência assim, de LeBron em trazer o Hurley para trabalhar com ele. Hurley ele tem um impacto muito grande sobre o ataque e sobre a defesa. A gestão que ele tem de vestiário é extremamente elogiada por muita gente. E a capacidade de ele responsabilizar seus jogadores, principalmente os principais jogadores, que é algo que LeBron e Ed já estão acostumados, isso chama extremamente muita atenção e é algo que tanto a mídia que cobre a NBA quanto a mídia que cobre o basquete universitário, eles estão falando pra caramba sobre Hurley. Em relação à vinda, a possibilidade dele vir, ele pode vir a qualquer momento. Esse vídeo daqui a pouco ele pode estar vencido a respeito disso. Por isso que ele é extremamente pontual. A vinda do Hurley, ela se assemelha um pouco com o que a gente já teve no início do Showtime. Lá nos anos 80, com Magic, com Kareem e com grandes jogadores que, enfim, com 5 títulos em uma década, fizeram história na nossa franquia. Por que eu falo isso? O início do Showtime, e recentemente tivemos, com toda a licença poética da narrativa, da ficção, mas revisitamos a história do Lakers na série da HBO Winning Time. E ela inicia na sua primeira temporada não só com o draft do Magic Johnson, mas com a vinda de um técnico que tinha grande impacto no basquete universitário, que era o Jack McKinney, que ele vinha com uma proposta nova de impactar a quadra de transições rápidas, de uma boa defesa e de um bom ataque, e que trouxe, a partir dele vieram a influência e a filosofia de jogo do Lakers no Showtime Brasil. No Showtime, na era Showtime. Falo isso porque ele inicia, o Lakers vai muito bem, só que ele teve uma fatalidade, um acidente de bicicleta, ficou entre a vida e a morte. E aí seu assistente técnico, Paul Westhead, precisou tomar as vezes de treinador principal, e o Lakers acaba ganhando o título, de 79 a 80, se eu não estiver enganado. Depois, por N razões, o Westhead ele é demitido, e aí tivemos Pat Riley ganhando, que já vinha como técnico ou como assistente principal no primeiro título. Depois ele foi o técnico principal nos outros 4 títulos na década de 80, começando naquela filosofia de jogo que deu certo lá no início com o Jack McKinney, e que depois o Jack McKinney volta para a NBA, não ganha título, mas ganha o prêmio de treinador principal na NBA. Então, muito do que o Lakers conquista nos anos 80 vem do Jack McKinney e suas raízes que ele trouxe do basquete universitário. E agora o Lakers tenta trazer um técnico do basquete universitário sob o aconselhamento, sob a consultoria do Coach K, que o Lakers ele tá afim de uma cultura forte, uma cultura por muitos anos,
né? Se fala num dos contratos mais valiosos na liga, se ele assinar, em torno de 100 milhões de dólares. Ainda não se sabe quanto tempo, mas se espera de 6 a 7 anos de contrato, né? 6 a 7 temporadas. E porque o Lakers quer dar segurança ao trabalho do Hurley, né? E a partir disso formar a sua comissão técnica. Eu falo isso porque o Hurley ele já tem uma comissão técnica, inclusive o irmão dele faz parte da comissão técnica. Aí se cria já aquela fofoquinha chata. Poxa, o Lakers vai trazer ele, mas o Lakers que vai escolher a sua comissão técnica. Ou o Hurley vai escolher e pode ter que, talvez tenha um conflito. Enfim, fato é que muita gente vai falar agora, como já vinha falando pré-Hurley, de várias pessoas, inclusive se falava muito. A mídia queria cravar que J.J. Redick ia ser o novo técnico do Lakers, o que não está ocorrendo. Talvez seja um assistente técnico, não sabemos. Aí já se fala de Rajon Rondo, que eu gosto pessoalmente, o próprio J.J. Redick, a volta de Phil Randy, mas ainda é muito cedo. Fato é, o que se tem próximo a algo concreto é a vinda do Hurley e esse seu suposto contrato de 100 milhões de dólares. Sobre o Hurley, eu acho que a mídia e todo mundo que está comentando a respeito não possui qualquer dúvida sobre a sua capacidade e sobre o seu mérito. A questão é a sua adaptação à NBA. Eu acho que ele não terá problemas nenhum nisso. Talvez a outras situações possam vir. O impacto é a pressão de uma imprensa de Los Angeles, o impacto de ter que treinar super estrelas, etc. Eu acho que isso não será também um problema tão grande, né? Se ele está vindo sob a bênção, vamos dizer assim, e o apoio de LeBron James, é porque LeBron quer muito ele. E se tem alguém que pode blindar um técnico, é o LeBron. O LeBron ele tem essa capacidade de dar o apoio necessário para que o Hurley faça o seu trabalho, tal qual o AD também. A outra possibilidade que seria a mídia de Los Angeles, ele vem com uma filosofia forte de gestão de vestiário, uma filosofia de alguém que sabe analisar e sabe impactar muito bem nos treinamentos, algo que foi extremamente criticado e abertamente criticado pelos jogadores do Lakers no final da temporada, dizendo que precisa de alguém que treine todos os dias, ou que aprecie o jogo e aprecie o time todos os dias, algo que ficou nitidamente claro que o técnico anterior, o Darvin Ham, não fazia. Isso foi dito pelos jogadores, não foi burburinho de imprensa, não foi fofoca, nada. Então isso é extremamente grave. E o Hurley, ele traz essa bagagem, né? Esse legado do basquete universitário, de ser um amante do esporte, e ele vai exigir isso do seu time. E eu acho que esse time, ele espera isso do próximo técnico, como esperava do técnico anterior. Então, nesse momento, e esse vídeo pode não, daqui a pouco ele não se fazer valer, o Hurley, dizem a imprensa, e aí a gente vai trabalhar agora com boatos, tá? O quão fortes são eles, a gente só quando for efetivado ou não é que a gente vai saber. Nesse domingo, são 16 horas e 19 minutos do domingo, do dia 9 de junho de 2024. Se fala que o Hurley nessas 24 horas, talvez nesse domingo ou até amanhã, ele vai tomar uma decisão. O que a imprensa diz é interesse do programa de Connecticut, do próprio Dan Hurley e do Los Angeles Lakers, que ele tenha uma decisão nesse final de semana sobre o que ele vai aceitar. A renovação da universidade, que foi boa a níveis universitários, mas que não se compara à proposta do Lakers, ou ele aceitar ir para o Los Angeles Lakers. É algo que é o interesse dos três lados da história. Então, a imprensa diz que ele já se reuniu com o Rob Pelinka e com a Jeannie Buss nesse final de semana, muito provavelmente ontem, no sábado, e que disseram que ele teria uma suposta reunião
com a diretoria da universidade. Mas aí, antes de gravar esse vídeo, eu acabei de ver que não existe reunião, não tem nada programado. Então, ou vai ser algo informal, que talvez ele comunique a decisão dele, ou simplesmente ele não vai falar nada e talvez ele aceite primeiro, se sai a notícia ele comunique. Enfim, fato é que o Hurley já aparentemente ele, né, demonstra que é alguém extremamente ético e que vai tomar a decisão respeitando todos os lados que ele nesse momento já se encontra, tanto a universidade quanto o próprio Los Angeles Lakers. Ele já deixou claro que tem um sonho de fazer a transição e de ser um treinador de NBA. E venhamos e convenhamos, é uma gigante oferta que ele recebe. Não digo só, né, de maneira parcial, obviamente, né, de ser um torcedor do Lakers, mas eu digo em relação a... É um grande time, ele sabe o peso que é ser treinador do Lakers e, né, fazendo um bom trabalho, ele solidifica como um grande treinador na liga, no Lakers, e tem tudo para dar certo. E a partir disso já, né, ter um legado na liga e a gente começar a pensar a partir da contratação dele, pensar no seu staff. Eu torço muito por duas coisas: a vinda de Rajon Rondo e a volta de Phil Handy. Excelente preparador de jogadores, o Phil Handy, e o Rondo sabe muito bem arquitetar uma jogada de ataque. Seria uma grande adição para ajudar ali o Hurley. Hurley pode trazer o irmão dele, pessoas de confiança, que eu acho até justo trazer, mas eu acho que o Rondo ali tá perto, porque é um cara de vestiário, é um cara que fala a linguagem dos jogadores e ao mesmo tempo consegue trazer grandes ideias para o ataque. A gente lembra muito bem que aquela jogada de bola de 3 do AD, né, contra Denver, a última bola que ele mata a bola de 3 na bolha lá na série contra Denver, foi uma jogada do Rondo, né, e outras tantas jogadas que o Rondo sempre ajudou o próprio Frank Vogel à época e o LeBron James a fazer aquele ataque dominante do Los Angeles Lakers. Então esses dois nomes eu gostaria muito que tivesse no staff. Se vai ter J.J. Redick, se vai ter a equipe que vai trabalhar com ele que já trabalha com ele nos Huskies, aí a gente vai ter que esperar, ver, analisar. Mas o que semana passada parecia ser algo extremamente nebuloso do futuro do staff do Lakers, agora parece ser extremamente promissor com a vinda do Hurley. É isso, gente. Se vocês gostaram dessa nova forma da gente trazer conteúdos, né, sobre questões pontuais ou até mesmo da história do Lakers ou algo que vocês queiram que a gente analise, por favor, dê like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, comente o que você achou, que esse feedback é muito importante para a gente fazer o conteúdo cada vez melhor sobre o Los Angeles Lakers e, obviamente, aqui no Showtime Brasil, tá certo, pessoal? Um abraço e vamos esperar agora os próximos passos do Lakers.